sob as cinzas do tempo. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo Espírito Inácio Ferreira. Primeira parte. Capítulo 21. Falando de nós mesmos. Após a sessão de quarta-feira, que sucintamente descrevi, as coisas se acalmaram no sanatório. Paulinho estava mais tranquilo, dando-me a impressão de que o espírito que o perseguia estivesse repensando a sua tática obsessiva. Na quinta-feira, Dona Modesta estivera no sanatório e, refeita do abalo da véspera, entramos a conversar descontraidamente. Inácio, disse-me ela, é lamentável a situação de certas entidades além da morte. Eu não compreendo como não possam aceitar a verdade. Assim que se conhecem em definitivo fora do corpo, como esses espíritos podem continuar afrontando o nome do Senhor, convictos de que estão certos. Digo afrontando porque é em nome do Evangelho que espalham a descrença. Você tem razão, comentei. Eles não atendem nem mesmo os nossos maiores. A gente tem a impressão de que no mundo espiritual as opiniões estão mais divididas que na Terra. Os espíritos não se entendem. Os padres continuam defendendo seus pontos de vista. Os evangélicos prosseguem apegados às citações da Bíblia. Os descrentes da existência de Deus perseveram em seus questionamentos infundados. Morrer não adianta. Para a maioria dos desencarnados, o tempo parece não passar. Na condição de médium, Inácio, dava sequência à devotada cooperadora. Experimento, em contato com os espíritos, muitas angústias, com exceção dos nossos benfeitores, que me transmitem uma sensação de paz. Por vezes, retenho na alma as impressões que os espíritos sofredores não conseguem externar em seus diálogos conosco. Fora do corpo, a maioria se revela desorientada, sem qualquer noção de rumo em seus novos caminhos. Não conseguem ascender aos planos superiores. Não se preparam para a realidade e não se mostram dispostos a admitir os seus equívocos. Você imagine, Modesta, o espírito desse inquisidor que se apresenta tão endurecido faz tanto tempo, como é que há de ser? Tenho a impressão que desde aquela época ele não reencarnou. Observou a médium, cujos apontamentos nesse sentido eram semelhantes aos meus. Quando ele se aproxima de mim, eu o vejo ainda naquela mesma condição. A sua aura, como que projeta à sua volta as imagens daquele tempo. Ele se considera uma autoridade religiosa, e são muitos os que caminham sob o seu comando. Deus não violenta consciência alguma. A gente deve ter medo de viver tanto tempo assim na ilusão. Quantas oportunidades desperdiçadas! Somos todos filhos de Deus. Não sei por que nos opomos uns aos outros com tanta violência. Será que queremos o reino do céu apenas para nós? Não o queremos compartilhar com mais ninguém? Será que é pela primazia do amor de Deus que enlouquecemos? Filosofei, sem nenhuma vocação para a arte, que imortalizara Rousseau, o pensador de minha preferência. Inácio, estamos no espiritismo e nos julgamos mais corretos que os outros, não é? Precisamos também estar com a mente sempre aberta. O espiritismo é fé raciocinada, mas tenho visto muitos espíritas fanatizados. O fanatismo é um mal terrível, mormente o fanatismo religioso. Tenho a impressão de que é um veneno inoculado diretamente na alma, na chamada ideia fixa,
O espírito promove a autoobsessão. Um dos exemplos mais clássicos que temos, neste sentido, é o de Paulo de Tarso. Por acreditar-se, com a razão, foi responsável pela morte de Estevão e praticamente desencadeou a perseguição que os cristãos padeceram durante 300 anos. Com este espírito que estamos lidando, creio que precisamos tentar sensibilizá-lo. Inútil qualquer confronto teológico com ele, pois que se acredita correto em suas atitudes de inquisidor que ainda imagina ser. Ninguém é essencialmente mau. Ele pôde, no passado, ter mandado matar muita gente, ter mandado muita gente para a fogueira, mas, no fundo, creio que esteja ansiando por uma nova oportunidade. Tudo se resume no perdão. Você tocou no âmago da questão, Inácio. Vejamos, a maioria dos nossos pacientes no sanatório são almas que desconhecem o perdão, não perdoam e não se perdoam. E não são humildes o bastante para pedir perdão, complementei. De fato, todos temos esta dificuldade. A gente sempre se considera o ofendido e o prejudicado. Esqueçamos-nos de assumir a nossa parcela de culpa, e então surgem os problemas psicológicos que a ciência médica rotula com tantos nomes confusos. Emendei, lembrando a minha indisposição para guardar toda aquela nomenclatura. No Espiritismo, as coisas eram mais simples e a palavra obsessão resumia tudo. A falta de perdão pode levar à loucura. Correto. Jesus, o divino médico, concentrou a sua doutrina no perdão. Foi a sua derradeira lição na cruz. A prática da caridade é importante, mas a caridade nos coloca em contato com aqueles aos quais, normalmente, somos indiferentes. O perdão não. O perdão é específico. Temos que perdoar aos adversários. Perdoar e receber o perdão. A sua observação, Inácio, é interessante, disse a médium. Realmente, a caridade é um sentimento que experimentamos por quem nos inspire compaixão, mas o perdão é a suprema vitória do homem sobre si mesmo. Quem perdoa se liberta do passado. É o ódio que nos mantém cativos. Esse espírito que tem se comunicado conosco e que tanto mal tem feito à família daquele rapaz do Capão da Onça, não admite que tenha se enganado. Ele tem amor ao Evangelho, mas é um amor louco, um amor que mandou milhares para a fogueira. Insanidade pura. A imperfeição espiritual é uma doença grave. Conversamos, mas praticamente não saímos do lugar, não é, Inácio? Não saímos da nossa necessidade básica, cara amiga. Necessidade de sermos misericordiosos uns para com os outros. Se não aprendermos a ser indulgentes, não adianta remédio, não adianta sanatório, não adianta mediunidade. Tudo será paliativo. Por isto, chegamos no plano espiritual e continuamos na mesma. Então, você, na condição de médium, sente na alma a angústia e a aflição desses espíritos que, em essência, estão carecendo de exercer o perdão. Eles rodeiam, não falam, mas o problema deles todos, e nosso também, é o perdão. Quando tocamos no assunto, é como se estivéssemos colocando brasa viva em cima de uma ferida. Capítulo 22. Cuidando do jardim. Sempre combati a inatividade dos pacientes no sanatório. Ao meu ver, o trabalho é dos melhores recursos terapêuticos contra a obsessão. Ocupar a mente,
Cansando o corpo significa despejar o inquilino indesejável, o espírito obsessor que aos poucos, não mais entrando em sintonia, se afasta. Os doentes refratários à terapia ocupacional sofriam constantes recaídas. Recebiam alta, iam para casa, mas logo, infelizmente, eram trazidos de volta pelos seus familiares. Aliás, o apoio da família na recuperação de um doente psiquiátrico deveria ser um capítulo à parte da medicina. Com quase 40 dias no sanatório, Paulinho estava muito ocioso. Passava os dias praticamente sem fazer nada. Às vezes, jogava uma partida de damas com os demais internos, mas nada além disto. Naquele dia, bem cedo, cheguei ao sanatório com outros planos para Paulinho, resolvido a não lhe dar tréguas. Eu estava adotando aquele rapaz. Tinha pena de seus pais, dele mesmo e principalmente de Mariana, a jovem que me cativara com a sua simplicidade. Tirando o meu cliente da cama, esperei que tomasse café e juntos fomos para o jardim. Paulinho, disse-lhe com determinação, o jardim do hospital está precisando de alguns cuidados. Você é do ramo. Os seus pais são sitiantes. Deve, portanto, saber manejar uma vassoura. Observando a tiririca em meio à grama descuidada, Paulinho redargueu. Doutor Inácio, sem uma enxada vai ser difícil. Ora, meu filho, falei abaixando-me e mostrando como deveria ser feito. Não podemos ter enxadas aqui. Por enquanto, não. Arranque as touceiras do mato com as mãos. A terra está fofa. Vamos dar um jeito nisto aqui. O trabalho, Paulinho, é uma bênção. Demonstrando boa vontade, o rapaz se curvou e começou, com relativa facilidade, a arrancar a tiririca, o joio que crescia ao lado do trigo, joio que ele deveria arrancar de dentro da sua própria alma. Providenciei uma vassoura nova e um balde de lixo para que ele recolhesse os tocos de cigarro. A maioria deveria ser meus. E mandei que alguém fosse ao galinheiro trazer um pouco de esterco para as roseiras mirradas. De quando em quando, de quando em quando, eu observava Paulinho através do pequeno vitrô. O menino, de fato, havia nascido para cuidar de plantação. Se conseguisse equilibrar-se, seria excelente auxiliar para o senhor Juliano no sítio, no Capão da Onça. Em poucas horas de serviço, o jardim semi-abandonado ganhara outro aspecto. Na hora do almoço, com a camiseta toda suada, Paulinho comentou: Estou me sentindo bem melhor. Tenho a impressão de que estou voltando aos meus melhores dias. O senhor poderia, doutor Inácio, arranjar algumas mudas de margaridas. Nesta época do ano, elas ficam lindas. São as flores preferidas de minha mãe e também de Mariana. Vou providenciar, Paulinho, respondi, imaginando onde iria conseguir tempo para ir à Flora Lamp, na rua Afonso Rato, mas por aquele menino tudo valia a pena. O meu paciente comeu 2 pratos, derramando arroz soltinho, feijão, mandioca cozida, quase desmanchando, quiabo, carne de porco e polenta. Ainda agora, mesmo depois de eu morto, só de me recordar do cardápio, a boca me enche d'água. Por aqui, na vida espiritual, uma de minhas principais queixas tem sido relacionada à alimentação. Não tem consistência. A gente coloca na boca e não acha nada para mastigar. Acredito que no além os cozinheiros estejam todos desempregados. Lembro-me de que, assim que cheguei, caíram na bobagem de me perguntar: Irmão Inácio, o senhor está com fome? Muita, respondi sem cerimônia. O que é que você gostaria de comer? Do que temos para servir hoje?
Antes que me entregassem um folheto com interminável lista de caldos reconfortantes, pedi: quero um copo de vinho do Porto, uma lata de atum de primeira, azeite português do bom, pão tostadinho da panificadora lá perto de casa. Sorrindo, os amigos espirituais que cuidavam do meu restabelecimento disseram: temos suco de essência de maçã, mingau de aveia quintessenciado, flocos de germe de trigo, salada de pétalas de flores. Não me deixando vencer pelo argumento deles, complementei: ah, e depois gostaria que vocês me trouxessem um cigarro. Definitivamente as coisas, quase todas elas, de que eu gostava, haviam ficado sobre a terra. O jeito era me conformar. Recordei-me de certas palavras do Cristo que havia lido nas páginas do Novo Testamento. O alimento, ou melhor, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Deixemos, no entanto, de lado estas considerações de espírito inferior, pois, ao lê-las, é possível que alguém comente: o Inácio não se desprendeu, até hoje permanece vinculado aos desejos do homem mundano. Foi espírita durante tanto tempo e não adiantou nada. Querem saber de uma resposta? Querem saber a resposta que eu dou a eles? Mostro-lhes a língua, como fez Einstein, debuxando dos cientistas presunçosos, daqueles que esnobaram com a teoria da relatividade. Eu não sou Einstein, mas, apesar de morto, ainda tenho língua. Posso não ter outros implementos orgânicos. Não pude verificar detalhadamente a minha anatomia, mas a língua eu tenho. À tarde, trouxe para Paulinho mudas de margaridas e alguns chachins de violetas para decorar as mesas do refeitório. Doravante, falei com meu pupilo: a responsabilidade do jardim é sua. O jardim, Paulinho, mostrará para por fora como é que você está por dentro. E então, retrucou, revelando pela primeira vez algum senso de humor, eu ainda vou ter que trabalhar muito. Capítulo 23. Lição inesquecível. Na visita que fizemos à dona Querubina, eu e dona Modesta entabulamos com a antiga benzedeira inesquecível diálogo, que, de fato, muito nos acrescentou. Embora sua simplicidade, a boa senhora possuía invejável lucidez espiritual. Quando chegamos ao seu casebre, fomos encontrá-la com o pé imobilizado, descansando sobre velha poltrona que recolhera no lixão próximo à sua casa. Certamente, algumas pessoas ricas dela se desfizeram, sem a preocupação de que pudesse ser útil a alguém. Como vai passando, irmã? Interrogou dona Modesta, descarregando as compras que lhe leváramos sobre pequena mesa da cozinha. Estou melhor, minha filha. A providência divina não nos desampara. Desde que aconteceu isto comigo, tenho observado certas mudanças no comportamento dos meninos. Surgindo à porta, os dois netos, quase adolescentes de Dona Querubina, olhos espantados, fixaram-nos, retraídos, posicionando-se ao lado da avó. Cosme e Damião, nomes com quem havia sido batizados os gêmeos. Agora estão sempre comigo, antes viviam na rua. Estão até aprendendo a cozinhar. Se alguém pensou em me fazer um mal, acabou me prestando um favor. Estes dois não me obedeciam, observou a senhora, com um lenço muito alvo amarrado à cabeça. Um espírito que se comunicou no sanatório, dona Querubina, disse que foi ele, o autor do tombo que a senhora levou. Comentei, aguardando o que ela haveria de dizer.
Nada, meu filho, nos acontece. Ou melhor, o que nos acontece, se não for pela vontade do Pai, com certeza, fazia parte do meu karma. Lembro-me que, quando criança, eu me divertia empurrando o meu pobre tio, irmão da minha mãe, dentro de casa. Eu sempre fui muito assediada pelos espíritos. Quem me fez o mal foi o agente da lei. Querendo testar a sapiência da mãe de santo, uma mulher de maior fé do que a minha, redargui. Mas por onde anda pai Jacó? Não blasfeme, doutor, repreendeu-me, deixando-me envergonhado. O senhor sabe que os nossos protetores têm muito o que fazer. Pai Jacó não está o dia inteiro ao meu lado. A proteção dele, sim. Eu poderia, por exemplo, ter batido com a cabeça numa pedra. Pesadona deste jeito seria um golpe fatal. O senhor não acha? Eu estou caçoando com a senhora, dona Querubina. Procurei explicar-me. Eu sei, meu filho. Nós, os médiuns, também temos os nossos momentos de invigilância. A gente pensa muita besteira. É em momentos assim que os espíritos das trevas nos alcançam. Dona Modesta, que tudo acompanhou, reparando agora o carinho daqueles dois pirralhos com a avó doente, comentou: Eu também, minha irmã, na condição de médium, tenho padecido. Dias há que os espíritos me atormentam o tempo todo. Clamo pela proteção do Dr. Bezerra, mas, mesmo com as preces que faço, os obsessores continuam. Dizem-me coisas horríveis aos ouvidos, tentando, inclusive, me incutir ideias de suicídio. Ninguém vai acreditar, mas é a pura verdade. É assim mesmo, minha filha, confirmou a benzedeira, com o evidente propósito de confortar Dona Modesta. Não ligue para isso, não. Eu vejo coisas horrorosas que eles me mostram. Sou uma mulher já velha e, pasmem, até com sexo eles me provocam. Ora, o tempo todo. Acendo meu cachimbo, as minhas velas e vou lavar roupa. Ai do médium que não procura ocupar a sua mente. Eu não entendo desses espíritos. Apartei. Será que não estão conscientes da própria mortalidade e não sabem que um dia terão que voltar à terra e que colherão exatamente o que plantarem? Sabem, doutor. A maioria sabe sim, respondeu a irmã que, a meu ver, nunca sequer ler um livro. Mas não adianta a crença na reencarnação. Crê que a vida prossegue além da morte, não modifica ninguém. O que muda a gente é o Evangelho. O Senhor é um homem de muita leitura e sabe, doutor, que a crença na reencarnação não é coisa nova. Tem gente que, mesmo depois de morta, não quer mudar. Fica muito tempo marcando passo. Os Exus, por exemplo, converso com muitos deles em minha casa. O pai Jacó fez preleção para eles, explicando com paciência o caminho do grande mestre. Mas nada. Eles não têm capacidade mental de assimilação. São crianças. Agem por instinto, por egoísmo. Não acreditam na gente. Preocupada, dona Querubina, quebrando a sequência do assunto que me interessava, disse, tentando se movimentar na poltrona: Preciso fazer um café para vocês. Eu estava hoje sem açúcar, mas vi que vocês trouxeram. Não se preocupe, minha irmã, adiantou-se dona Modesta. Está quase na hora do almoço e não podemos demorar. O movimento em minha casa também tem sido intenso. Deus dê forças à senhora. Abençoou a Iolaruri, perdão, abençoou a Ialorixá, erguendo os braços para o alto. Eu sei que a senhora lida com muita gente perturbada. O doutor lida com os que estão trancados, mas a senhora
lida com os que estão soltos, e eles são mais numerosos. Tem vindo gente aqui que vocês nem acreditam, gente da sociedade, gente de muito dinheiro, me pedindo cada coisa. Ninguém quer nada com a caridade, quer apenas se livrar dos maus fluidos, conquistar um homem ou uma mulher, ser bem-sucedido nos negócios. Trabalho sujo eu não faço. Se fizesse, estaria melhor de vida. O que faço é incorporar os meus guias e dar conselhos a esse povo. E virando-se para mim, percebendo que eu já havia consultado o relógio de bolso, preocupado com as tarefas à minha espera, insistiu. Pois é, doutor, não vamos descrer dos nossos amigos do invisível. Se o Pai consentiu que Jesus Cristo fosse morto na cruz, não me permitiria um simples tombo? Cosme e Damião vão ficar uns bons dias à minha volta. Tempo suficiente para que eles aprendam alguma coisa. Da escola, virão direto para casa, pois, conforme vocês estão vendo, eu não posso fazer nada. Eles terão que cozinhar, lavar, passar, varrer o terreiro. Antes de a roseira se crivar de espinhos, as rosas não aparecem. Despedimo-nos, deixando Dona Modesta em sua casa. Almocei e tomei o caminho do sanatório, refletindo-se nas palavras que Dona Querubina nos dissera.